somos a empresa Green Grid e vamos apresentar nossa proposta de investimento a título de um estudo de viabilidade desenvolvido por nós para verificar a viabilidade de implantação do empreendimento referente à usina de geração de energia elétrica fotovoltaica distribuída. Muito bem, com uma visão geral aqui do projeto da proposta de investimento, nós temos que a capacidade de geração da planta de geração de energia solar fotovoltaica será de 5.000 kW-pico, considerando-se uma alavancagem de 70% a uma inflação de 3,5% ao ano, de acordo com a projeção realizada pelo Itaú, que é uma das premissas utilizadas no dimensionamento do projeto, com uma taxa interna de retorno de 15,89%, que será tratada mais à frente em capítulo específico. Bom, então trazendo um pouquinho mais sobre a característica, né, do investimento, foi o que o João comentou. A nossa usina fotovoltaica de geração distribuída, ela terá ao equivalente uma produção de 5 kW-pico. Ela está localizada no estado de Minas Gerais, mais especificamente numa cidade do interior chamada Manga. Deixa eu mostrar um pouquinho mais sobre o local. E a gente vai apresentar as duas propostas. A gente tem duas alternativas que a gente vai apresentar aqui para vocês de investimento. Uma num cenário mais de uma quantidade de monetária menor inicialmente, né, um investimento total menor do que o outro, que a gente tem essa diferenciação. Um pouquinho mais sobre as premissas que a gente utilizou aqui desse projeto. Uma delas é o percentual do OPEX, que parte de um arrendamento de 13,75% e um aumento da tarifa e a inflação considerada, que foi de 3,5% ao ano. Que foi uma projeção do Itaú que a gente utilizou, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Mas é isso, também tem uma parte sobre o regime tributário e o lucro presumido, que em todos os períodos, pois o lucro real é pior pela diferença de porcentagem de o PIS e o COFINS no estado de Minas Gerais, que é apresentado. Bom, e aqui é um pouquinho sobre as nossas indústrias-alvo, para a gente ser, né, nossos clientes, tanto nossos parceiros aqui neste investimento. O primeiro que a gente citou, a parte de indústria de tecnologia e informação. O segundo, a indústria de manufatura. E a parte do setor de agronegócio e mineração, que teoricamente ali no setor de Minas Gerais seriam grandes players que poderiam se beneficiar do nosso fornecimento de energia especificamente. Exatamente, seriam ótimos parceiros aqui para esse investimento. Bom, continuando aqui o sumário. Pois bem, com relação ao item que foi solicitada a apresentação do Football Field, nessa apresentação inicial nós não conseguimos desenvolver o modelo, ainda vamos tirar dúvida com o professor, mas com relação às políticas de dividendo consideradas, nós vamos ter duas possibilidades, de acordo com o que o Fê falou no começo da apresentação. Nós vamos ter dois cenários de investimento. Um deles, o inicial, né, que é o que a gente espera que aconteça, é de que o investimento ele dure entre 5 e 9 anos e depois do 9º ano de investimento nós consigamos vender o nosso empreendimento e vender o projeto para um player já consolidado do mercado, especialista nessa área de geração de energia elétrica solar fotovoltaica. E então ocorreria a venda, né, da empresa e das ações por um valor acima do que os nossos investidores compraram inicialmente. O outro cenário, então, nesse caso, nós teríamos aqui, né, no primeiro caso que a gente comentou, uma política de dividendos retidos com plano de exit strategy, né, que seria a estratégia de saída, em que a política focará em reinvestir todos os lucros gerados durante os primeiros anos para acelerar o crescimento e aumentar o valor da empresa. Nesse caso, não haverá distribuição de dividendos durante esse período inicial, porque todos os recursos serão direcionados para a expansão, melhorias tecnológicas e consolidação da empresa no mercado. Após o período de crescimento, que é o que a gente espera que ocorra depois do 9º ano, a empresa será preparada para ser vendida a um grande player do setor. E assim sendo, os investidores obterão um retorno através de ganho de capital na venda da empresa, ao invés de dividendos periódicos. Muito bem, esse é o cenário 1. Agora o cenário 2, que é o que fundamenta uma política de dividendos estável, seria um cenário em que nós teríamos os investimentos rolando durante 25 anos corridos. Então, durante todos esses anos nós teríamos dividendos. A gente manteria
a competência inteira, né, da planta, não venderia ela para outros players do mercado e assim, a gente teria uma longevidade na nossa produção, vamos dizer. Então, nesse seria um cenário atrativo para investidores que buscam uma estabilidade e regularidade na rentabilidade dos seus investimentos. Perfeitamente. Bom, trazendo aqui também um pouquinho mais sobre... Deixa eu passar. Certo. Sobre o setor e o mercado, né, a gente trouxe aqui um pouquinho mais do porquê vale a pena entrar nesse ramo e qual é a oportunidade que foi identificada. E assim, investir numa usina fotovoltaica, sendo ela distribuída ou não sendo, é uma decisão estratégica que combina diversos fatores, sendo eles como a parte de sustentabilidade dessa geração de energia, a parte de inovação de tecnologias e o benefício econômico, que seria de grande interesse para os nossos investidores nesse ponto. E assim, o governo vem apresentando alguns auxílios, né, tanto quanto parte de redução nos custos, no custo de instalação e também no custo de operação, fora a soma ali do incentivo que eles vêm vindo governamentais na parte tributária e a crescente demanda por essa energia. Aqui é um pouquinho do nosso terreno, que fica lá na cidade de Manga, no interior de Minas Gerais. É um terreno que a gente avaliou por 870 mil a compra dele, né, para poder implantar aqui a nossa usina fotovoltaica. Muito bem, agora falar um pouquinho sobre, mais uma vez, a oportunidade identificada e a solução que nós propomos com o nosso projeto aqui de investimento, justamente o terreno para a gente realizar a implantação do empreendimento na cidade de Manga, Minas Gerais. Nós verificamos que a incidência solar é muito boa, ela é muito rentável em termos de quanto ela pode nos oferecer de capacidade gerativa da energia elétrica solar. Então, como o Fê bem colocou, nós temos um cenário global hoje em dia em que se buscam com mais recorrência, cada vez mais frequência, oportunidades de geração de uma energia mais limpa e mais sustentável, e isso é visto cada vez mais com bons olhos aqui no Brasil, sendo que na nossa matriz energética a nível nacional nós temos uma porcentagem maior de fontes renováveis do que qualquer outro país ao redor do mundo, tanto para a nossa matriz energética quanto para a matriz elétrica brasileira. Então, diante dessa oportunidade, nós propomos aqui, mais uma vez, um investimento para a implantação dessa usina solar fotovoltaica no terreno que nós avaliamos na cidade de Manga, no interior do estado de Minas Gerais, com uma estratégia que dependerá de uma das duas alternativas que nós propomos aqui para o investimento, que serão aquelas alternativas de uma estabilidade de dividendos durante 25 anos, ou então uma retenção de dividendos num período inicial, para depois nós termos a executar a nossa estratégia de saída junto a nossos investidores. Perfeito. Bom, apresentando só um pouquinho do nosso time, então, aqui a nossa estrutura de liderança, temos o Eric Campos, que é o nosso diretor executivo, Júlio Lembo como diretor financeiro, um pouquinho aqui das nossas funções, Felipe Monteiro como diretor de operações e o diretor de tecnologia João Reis. Bom, também aqui trouxemos um pouquinho mais dos indicadores base que estamos utilizando para esse investimento. Primeiro, o TIR, né, a taxa interna de retorno, que seria de 15,89%. Até uma boa observação que a gente trouxe aqui seria que o TIR está superior ao WACC, então a gente indica que o projeto tem uma grande possibilidade de ser rentável. O segundo que a gente trouxe o valor o VPL, né, o valor de presente líquido, que seria de 13.841.000, alguns quebrados, fora a questão do payback descontado, que a gente teria ali uma capacidade de retorno desse investimento por meio de dividendos de 14%, de 14 anos, né? Então, a partir do 14º ano, a gente tem certeza que a gente retornaria esse dinheiro para o nosso investidor. Então, assim, a gente mostra que o VPL é positivo, né, que gera um valor assim, para os nossos acionistas. E aqui, né, a gente obteve um WACC de 8,69%. Muito bem, agora tratando um pouquinho mais especificamente sobre as características importantes para que nossos investidores saibam, o ticket mínimo que nós pretendemos aqui propor é de R$ 75 mil para o investidor, e nós adotamos aqui uma taxa de performance da categoria Distribution Waterfall. E com relação ao total a ser investido, nós também trazemos dois cenários, mas agora relacionados com a capacidade de geração de energia elétrica da planta. Então nós percebemos que não é muito dispar uma planta de capacidade de geração de 3.000 kWp de uma planta para capacidade de 5.000 kWp. Então nós trazemos as duas possibilidades de cenário aqui, né, nas características para o investidor. Então,
Se nós optarmos por levar para frente o empreendimento com uma capacidade de geração de 13.000 kWp, a gente teria um total a ser investido de 4 milhões e 500 mil reais, em contrapartida com, se nós optássemos por levar para frente um empreendimento com uma capacidade de geração de 5.000 kWp, um total a ser investido de 7 milhões e 500 mil reais. Agora, com relação ao prazo do investimento, seria o mesmo prazo, as mesmas duas alternativas de prazo de investimento para os dois cenários de 3.000 kWp e 5.000 kWp, e o valor mínimo para o início das operações, mais uma vez, seria de 15 milhões de reais para a planta com a capacidade de geração de 3.000 kWp e 25 milhões de reais para a planta com a capacidade de 5.000 kWp. O retorno médio anual esperado, ou seja, a nossa TIR, como já dito anteriormente, é de 15,89%. O perfil dos ativos aqui, que a gente considerou um perfil velho, tá? E a política de dividendos, mais uma vez, dois cenários que nós já tratamos anteriormente, uma política de dividendos estável em contrapartida com uma outra de retenção com uma estratégia de saída. E com relação às classes de cotas, nós consideramos aqui a classe de cota A como ordinárias, classe de cota B como preferenciais e, por fim, as cotas de dividendos cumulativos. E ao final aqui, mais uma vez detalhando a estratégia de saída que nós pensamos, uma estratégia de saída para cada alternativa pretendida aqui para o empreendimento, né, para cada possibilidade, sendo a primeira, né, após o 9º ano de dividendos retidos, a gente vender para um player do mercado, gerando valor assim para nossos investidores, ou se não, outra estratégia de saída que seria realmente a longo prazo após o período de 25 anos de investimento. Bom, para finalizar aqui, a gente trouxe um pouquinho mais sobre os nossos riscos envolvidos nesse investimento. Seria aqui o atraso no licenciamento ambiental, que ainda assim é uma discussão muito complicada que tem tido. Não é todo mundo que consegue essa liberação, então assim, seria uma das pedras aqui no nosso caminho. Assim, para cumprimento, né, de regulações, partes diversas, tudo para geração e transporte, né, vamos dizer, dessa energia. O segundo, o risco operacional, seria falhas técnicas dentro do nosso equipamento, interrupções na cadeia de suprimentos, que a gente sabe, né, o quanto vale a hora de um equipamento desse parado, seria um risco muito alto a gente ter uma máquina quebrada, vamos dizer. Um outro risco operacional interessante a gente ressaltar é justamente a falta de mão de obra qualificada. Hoje em dia é cada vez mais difícil de nós encontrarmos engenheiros elétricos aí disponíveis no mercado, né? Exatamente. Bom, e nosso terceiro risco seria os riscos financeiros, que a gente teria um risco de liquidez alto e com um crédito baixo, né, de retirada. Isso, o risco de crédito baixo, ele diz respeito a que talvez no primeiro momento nós precisássemos de crédito, mas isso logo se deixaria de existir e a gente continuaria rodando o investimento sem necessidade de crédito. Perfeito. Então, pessoal, essa é a nossa apresentação. Agradeço pela atenção e espero que tenham gostado do nosso investimento. Seria um prazer ter vocês como investidor.